Olá pessoal, tudo bem? Vamos à resolução de mais um exercício, dessa vez o exercício 4, que é um problema que aborda o tema programação linear, construção da modelagem de um problema por programação linear. Bom, como de costume, a gente vai fazer a leitura do enunciado da questão primeiro. Por que isso? É porque é nessa leitura que a gente faz o reconhecimento das informações que podem vir a ser importantes para a indicação dos itens que farão a composição desse modelo matemático em programação linear. Com isso, a gente vai tentar seguir mais ou menos uma receita de bolo, um roteiro, onde faremos a indicação, primeiramente, das variáveis de decisão, depois a função objetivo e, por fim, as restrições técnicas. Eu faço uma ênfase muito contundente no sentido que esses três fatores são de suma importância quando a gente constrói esse modelo matemático. Por quê? Porque esse modelo vai servir de base para a resolução efetiva desses problemas de programação linear. Resolução essa que vai ser feita ou por métodos gráficos ou métodos numéricos. Então, mais uma vez, para que a gente deixe isso bem fixo no nosso pensamento para essa modelagem de programação linear, vamos ter variáveis de decisão, função objetivo e as restrições técnicas. Esses são os atores principais na construção de qualquer modelo em programação linear. E deveremos sempre obtê-los, né, fazendo um encadeamento lógico com as informações que a gente vai ver no texto dos exercícios, né, e de preferência nessa ordem. Vamos então à leitura. Uma rede de televisão local tem o seguinte problema. Foi descoberto que o programa A, com 20 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 30 mil telespectadores, enquanto o programa B, com 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 10 mil telespectadores. No decorrer de uma semana, o patrocinador insiste no uso de, no mínimo, 5 minutos para sua propaganda e que não há verba para mais de 80 minutos de música. Quantas vezes por semana cada programa deve ser levado ao ar para obter o número máximo de telespectadores? Construa o modelo do problema. Vamos então começar a elaborar o nosso modelo. Vamos tentar associar alguns dos itens que vão ser sublinhados agora, né, com as variáveis de decisão. Vamos ver o que a gente pode sublinhar. Bom, vamos ver aqui. Programa A gente tem que agora tomar muito cuidado para tentar associar já de uma maneira coerente. Programa A, 20 minutos de música, 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 30 mil telespectadores. Programa B, 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 10 mil telespectadores. São 3 informações. Vamos tentar dar uma olhadinha na pergunta que o problema faz. E já vamos assim meio que adiantando, né, as variáveis de decisão. O raciocínio para as variáveis de decisão. Quantas vezes por semana, estou lendo aqui o final lá do enunciado. Quantas vezes por semana cada programa deve ser levado ao ar para obter o número máximo de telespectadores? Então, o programa vai ser veiculado, vai ser levado ao ar na intenção de chamar a atenção dos telespectadores, né? Então vamos ver o seguinte, vamos marcar aqui. Programa A. Vamos relacionar o programa A com o número de telespectadores. Então, 30 mil telespectadores. Programa B, 10 mil telespectadores. Esse mesmo programa A, ele
O mesmo programa A, ele tem 20 minutos de música. Ele toca 20 minutos de música. E o programa B toca 10 minutos de música. Vamos ainda o programa A, ainda no programa A, né? Ele tem 1 minuto de propaganda. E o programa B tem também 1 minuto de propaganda. Vamos ver o que a gente, na próxima frase, o que a gente pode relacionar. No decorrer de uma semana, o patrocinador insiste no uso mínimo de 5 minutos de propaganda. A gente ainda pode relacionar com esses. Então, no mínimo, 5 minutos de propaganda. Então, estou fazendo a mesma cor. Que está relacionado a quantidade de propaganda que toca no programa A e que toca no programa B, que a gente sublinhou de vermelho. E que não há verba para mais de 80 minutos de música. A gente pode relacionar esses 80 minutos de música com a quantidade de música que toca no programa A, que são os 20 minutos, e a quantidade que toca no programa B, que são 10 minutos. Então vamos sublinhar aqui de amarelo. Não há verba para mais de 80 minutos de música. Temos ainda quantas vezes por semana cada programa deve ser levado ao ar para obter o número máximo de telespectadores. Então, número de vezes cada programa deve ser levado ao ar para obter um número máximo de telespectadores. Então, complementando aí para a gente poder associar esses itens que a gente sublinhou com a construção, a obtenção das nossas variáveis de decisão, a obtenção da nossa função objetivo e das restrições técnicas. Então, a gente tem o seguinte: o nosso problema fala sobre uma montagem de uma grade de programação de TV e sabemos que as principais fontes de receita de uma TV são as propagandas que são veiculadas, né? E que quanto maior for o número de telespectadores atingidos, maior será a visibilidade do anunciante. Dessa maneira, nós podemos concluir, inferir, que nesse nosso problema, as variáveis de decisão vão ser quais? O número de vezes que o programa A tocou e o número de vezes que o programa B tocou. Né? Então a gente pode escrever isso. Vamos lá. Então, as variáveis de decisão. Número de vezes que o programa A foi ao ar. Estimação de x e o número de vezes
do programa B. Foi ao ar. Esse vai ser o nosso X2. Agora nós vamos tentar extrair do texto as informações que nos ajudem a elaborar a função objetiva. Bom, essa é a etapa onde a gente deve identificar o objetivo da tomada de decisão. E, em geral, nos problemas que são propostos em programação linear, em geral, não estou falando especificamente desse. Como é que esse objetivo vai aparecer? Bom, vai aparecer como maximização de lucros ou receitas, ou na minimização de custos ou perdas. Em geral é isso. Nesse nosso caso específico, vocês podem observar que a última linha do texto do exercício, que é onde a maximização do alcance da propaganda é pedida, ou seja, que a visualização da propaganda atinja o maior número, a exibição da propaganda, melhor dizendo, atinja o maior número possível de telespectadores. Tá? Então, no texto da questão, está colocado de uma forma bem clara e objetiva. A gente pode ver no trecho aí que foi sublinhado em lilás, né? Então, tá lá. Quantas vezes por semana cada programa deve ser levado ao ar para obter o número máximo de telespectadores? Tá bem claro. E que assim, a gente não esqueça que isso tem que ficar bem entendido, bem solidificado na nossa mente. A função objetivo é a expressão que vai calcular a quantidade de telespectadores atingidos. Ou seja, ela vai quantificar o objetivo proposto. Nesse caso específico desse nosso exercício, vai ser a quantidade de telespectadores. Essa quantidade de telespectadores sempre vai ter que estar de acordo com as variáveis de decisão. Não só, então, um adendo aqui, não só a função objetiva, as nossas restrições técnicas também têm que estar de acordo com as variáveis de decisão. Isso aí é a condição necessária. Ok? Bom, nós sabemos que essa rede de televisão aí do exercício veicula os programas A e B. E o número de telespectadores do programa A, o número não o número de telespectadores, o programa A chama a atenção de 30 mil pessoas cada vez que ele é exibido. E que o programa B chama a atenção de 10 mil pessoas a cada exibição. Bom, a gente está fazendo essas ponderações para que nós possamos montar a função objetiva. A gente está induzindo, está mostrando o caminho. Bom, a gente sabe que o número de vezes que A e B são exibidos, eles fazem a composição das variáveis de decisão, como a gente viu, como a gente já fez aqui. Então, a gente já pode escrever a função objetiva. Vamos lá. Função objetivo. Que vai ser maximizar o número de telespectadores.
Vamos chamar esse número de telespectadores de N. E vamos montar aqui a nossa função. Esse N vai depender do número de vezes que cada programa deve ser levado ao ar. Então, cada vez que o programa A aparece, é levado ao ar, ele atrai 30 mil telespectadores. Então, vamos escrever aqui 30 mil x1 vezes x1. E cada vez que o programa B é levado ao ar, ele atrai 10 mil telespectadores. Bom, nossa próxima etapa vai ser a definição das restrições técnicas do modelo. Bom, essas restrições elas são apresentadas como expressões lineares. Expressões lineares essas que podem ser equações ou inequações, sempre do primeiro grau. Não vai aparecer quadrado, não vai aparecer cubo, não vai aparecer exponencial, não vai aparecer logaritmo. Não vai aparecer expressões trigonométricas, tá? Razões trigonométricas. Então, essas equações ou inequações, elas também são escritas em função das variáveis de decisão. Bom, essas restrições técnicas, elas produzem uma certa limitação em relação ao número dos telespectadores que vão ser atingidos, né? Bom, em geral, as restrições, elas mostram situações bastante corriqueiras no ambiente produtivo. Tá? Então, aqui eu vou falar de modo geral, não vou falar especificamente desse exercício, né? Mas geralmente as restrições aparecem como limitações quanto ao tempo de utilização de mão de obra, limitação no tempo de utilização dos equipamentos, limitação na obtenção das matérias-primas, limitação no uso dos recursos naturais ou dos recursos energéticos, limitações do mercado, tipo demanda, ou então no nosso problema aqui a verba de propaganda, entre outros. Bom, voltando aqui agora à obtenção das nossas restrições técnicas, né? A gente pode observar os itens que foram sublinhados de amarelo. Vamos observar aí. Nós temos 20 minutos de música, do programa de música, do programa A de música, né? E 10 minutos do programa B. Também, o que nós sublinhamos mais abaixo, né? Está falando não há verba para mais de 80 para mais que 80 minutos de música, bancar mais que 80 minutos de música. Tá? Ou seja, essa verba aí, esse tempo vai ter que ser distribuído entre os dois programas. Né? Então, a gente pode escrever, já podemos escrever as restrições técnicas. Bom, vamos falar botando a letra A, tempo de duração. Não, tempo de duração não. Vamos falar o tempo pelo qual toca a música. Então vamos botar assim, tempo tocando música. O tempo do programa em si, né? Efetivamente. Então nós temos que o programa A toca 20 minutos de música a cada vez que ele é exibido, mas o programa B toca 10 minutos de música toda vez que ele é exibido. E não pode passar dos 80 minutos. Então, menor ou igual a 80.
Bom, falta agora a gente analisar o que foi sublinhado de vermelho, né? Então, o programa A tem 1 minuto de propaganda, o programa B também tem 1 minuto de propaganda, e o patrocinador insiste no uso de no mínimo 5 minutos. Tá? Então, tempo igual para cada um dos programas. Né? Então, vamos colocar aqui a restrição. Vamos escrever B. Tempo de propaganda. Um minuto para o programa A, 1 minuto para o programa B, e tem que ter no mínimo 5 minutos. Então, 5 para cima. Finalizando o nosso modelo, e essa restrição agora aparece em todos os modelos, é a restrição de não negatividade, que é a garantia de que o número de exibições dos programas, as variáveis, né, as variáveis de decisão, ou seja, o número de vezes que os programas A e B eles vão ao ar, é a garantia de que esses valores não vão ser negativos. Então é a nossa restrição de não negatividade. Então nós vamos ter que o número de vezes que o programa A vai ao ar, ele não pode ser um número negativo. O número de vezes que o programa B não pode ser um número negativo. Então é isso aí, pessoal. Completamos o nosso modelo de maximização da quantidade de telespectadores atingidos pelos programas A e B.